O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse então: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, ontem nós celebramos o nascimento da igreja, que se dá ali com os apóstolos que estavam cheios do Espírito Santo naquela festa de Pentecostes, onde eles começaram a pregar pela primeira vez, a anunciar a boa nova. E ali vai dizer que só naquela pregação que Pedro fez, foram 3.000 pessoas que se converteram, pessoas que se voltaram para a igreja e se tornaram cristãs, se tornaram católicas naquele momento ali. É importante também notar que quando Pedro fez aquela linda pregação, o pessoal ficou com o coração compungido ali, fala. Eles ficaram sensibilizados e perguntaram o que é que nós devemos fazer. Aí Pedro disse: se arrependam dos seus pecados, sejam batizados e depois fiquem cheios do Espírito Santo. E depois Pedro ainda fez aquela recomendação que eles deveriam se afastar desse mundo, das pessoas, desse mundo corrompido, né? Para que eles não voltassem à vida velha. E ali a igreja missionária começa a crescer. Mas hoje nós estamos comemorando uma celebração importante que já existia no missal, mas era colocada como facultativa. Geralmente, assim, nos dias de sábado, se celebrava essa festa, essa celebração, que é Maria, Mãe da Igreja. O Papa Francisco, ele pediu que essa festa, essa celebração não se tornasse apenas uma celebração facultativa, mas uma memória obrigatória. Então, já há alguns anos aí nós vamos celebrando esse dia logo depois de Pentecostes, porque coloca quem? Maria como mãe da igreja que nasce, ela é mãe.
Mas por que tudo isso? Por que essa importância de colocar Maria como mãe da igreja? Para mostrar a importância dela. Ela é muito importante. Sei que tem cristãos por aí que dizem ser cristãos, mas que não dão a devida importância a ela. Mas nós católicos, nós damos. E aí a igreja, ela vai mostrando o porquê. Por que Maria é a mãe da igreja? Primeiramente, porque ela acolheu a palavra no coração dela sem mancha, porque a Virgem Maria, a mãe de Jesus e nossa, ela foi preservada do pecado original. Para quê? Para que ela pudesse dar à luz a Jesus Cristo, o fundador da Igreja Católica. Como eu costumo dizer, Jesus é católico, porque ele fundou a Igreja Católica. Então ela acolheu, no coração dela, ela acolheu e ela deu a luz a Jesus Cristo. A outra coisa, aos pés da cruz, que nós vimos agora na leitura do Evangelho. Ali, Jesus concedeu a ela que ela fosse mãe de todos, quando ela fala para João: eis aí a tua mãe. Então ela recebeu os pés da cruz, o testemunho da caridade. Ela recebeu na cruz o testemunho do próprio Filho, e de nós sermos assumidos como filhos, porque nós fomos renascidos para a vida eterna pela morte de Cristo. Então, naquele momento ali em que Cristo morria, ela testemunhava também, ela estava vendo os filhos dela morrer, e todos nós nos tornando filhos também de Deus. E não esqueçamos também, em Pentecostes, foi ali em Pentecostes, quando os apóstolos estavam rezando, que ela recebeu também o Espírito Santo. Ela ficou plena do Espírito Santo. E ali ela se torna modelo da igreja que reza. Nós somos recomendados a termos vida de oração, a rezarmos. Imagina um católico que não reza. Não é católico. Um católico que não tem tempo para Deus, precisa rever sua vida. Então, Nossa Senhora, ela, mãe da igreja, a igreja que reza, ela é modelo. Quando se olha para Nossa Senhora, nós devemos ter nela o modelo daquela que reza, e aí nós somos convidados a rezar também. Depois, ela foi arrebatada aos céus. A assunção de Nossa Senhora, ela foi para o céu de corpo e alma. E de lá, do céu, ela nos acompanha com amor de mãe, rezando por nós, suplicando por nós, para que nós, a igreja católica, um dia todos nós possamos estar diante de Jesus. Nós vamos aguardando essa vinda gloriosa do Senhor. Enquanto nós aguardamos a vinda gloriosa do Senhor, esse é o efeito ali de Pentecostes, e ali a igreja vai nascendo e vai crescendo. Nós acompanhamos junto com ela, e ela vai rezando e vai pedindo por nós até o dia em que nós possamos chegar à pátria celeste, e ao mesmo tempo aguardando essa vinda gloriosa do Senhor. De um modo bem resumido, está aqui, meus irmãos, o porquê que ela é a mãe da igreja. Nós temos uma mãe, porque Jesus tem uma mãe.
e nós temos também ela como nossa mãe. E como ontem eu falava no final da homilia, ao mesmo tempo que ela reza, Jesus de vez em quando envia ela numa aparição aqui, numa aparição acolá. Ninguém é obrigado a acreditar nas aparições de Nossa Senhora, porque o que Nossa Senhora traz não tem nada de novidade, é o que Jesus já falou. Mas a igreja também, ela recomenda que nós devemos acreditar também. Tanto que tem aparições de Nossa Senhora que são oficializadas. São aparições oficiais. Lourdes, Fátima. Nós temos aqui no Brasil também, que na verdade não foi uma aparição, Nossa Senhora não apareceu, mas foi um fato que ocorreu com aquela imagem e que depois teve aquela pesca milagrosa, e que a igreja celebra, essas aparições de Nossa Senhora, recomenda para que nós possamos celebrar e relembrar o que Nossa Senhora diz. E é sempre a mesma coisa o que ela diz. Ela nos convoca à oração, ao arrependimento, à vida de penitência, à vida de Eucaristia, de não ofendermos a Jesus, de não ofendermos a ela, de fazermos reparações. É isso que nós vemos. E é isso que o Senhor nos ensina. Você compreende o porquê que ela é a mãe da igreja? A igreja aqui, meus irmãos, não é a estrutura física. A igreja aqui somos nós, cada um de nós. Eu, você. Nós temos essa mãe dedicada. Nossa Senhora que falou em Lourdes, através de Bernadette, convidando a igreja à penitência. 3 vezes ela falou penitência, penitência, penitência. Em Fátima, ela pede para que nós pudéssemos rezar pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório. Mostrou o inferno para os 3 pastorinhos. Falou da questão do comunismo que iria se espalhar pelo mundo todo. E mais uma vez a recomendação. Em La Salette, que é uma aparição também oficializada pela igreja, que tem aquela 3 imagens de Nossa Senhora para mostrar os 3 momentos, Nossa Senhora com os braços cruzados, olhando para os meninos e conversando com eles. Depois Nossa Senhora ali chorando, praticamente ali sentada e chorando. E Nossa Senhora depois olhando para o céu e voltando para o céu. E uma das coisas que Nossa Senhora recomendou e que falou com muita firmeza ali naquela aparição, que as pessoas não iam mais na missa, aquela recomendação da missa, porque as pessoas estavam fazendo do dia do Senhor um dia de trabalho. E precisava santificar o domingo, e as pessoas não estavam santificando os domingos, e é por isso que Nossa Senhora disse, vocês plantam e não colhem, porque vocês não santificam o domingo. E aí, aquelas palavras duras também de Nossa Senhora, em relação a nós, o clero, a hierarquia da igreja. Que palavras duras de Nossa Senhora, dizendo que nós sacerdotes não estávamos cumprindo o que deveria se cumprir, estava numa vida errada, numa vida sem Deus. Que vergonha! E tantas outras coisas que ela fala.
dos dias de sofrimento, de perseguição que a igreja iria passar. Depois vocês procurem aí para vocês verem, mas não é no sentido simplesmente de estar acusando, não. São alertas para que nós possamos nos converter. Vocês entendem o que significa comemorar hoje o dia de Nossa Senhora, a mãe, nossa mãe da igreja, que ela continua nesse trabalho, nessa missão de interceder por todos nós. Vocês estão entendendo, meus irmãos? O dia de hoje, ao mesmo tempo que nós celebramos o nascimento da igreja, nós já nos voltamos para Nossa Senhora dizendo: minha mãe, que nós não nos percamos. Olhe pela igreja, reze pela igreja católica. E os que estão fora precisam voltar, precisam vir. Tem uma aparição de Nossa Senhora, me parece que foi no Japão, que ela apareceu, e lá ela não falou nada, ficou em silêncio. Por que que Nossa Senhora ficou em silêncio? Hein? Será que era para nós nos revermos? Porque é no silêncio que nós temos essa capacidade de entrarmos em nós e nos revermos. E tantas outras aparições que ainda não são reconhecidas, né? Tem essa também que é reconhecida de Quiberro, acho que é Quiberro, na África, que Nossa Senhora apareceu para umas estudantes lá, numa escola, e houve muitas conversões, e o bispo de lá viu que, depois de ter visto muitas coisas, os bispos lá, o bispo viu que aquela aparição era verdadeira. Aqui no Brasil tem a aparição de Simbres, onde Nossa Senhora fala para aquelas duas meninas, aquelas duas jovens, que a preocupação dela era que o comunismo iria espalhar também no Brasil, e disse que a irmã Adélia, que é uma das videntes, que as duas já faleceram, disse que quando falava de comunismo ela chorava. Várias aparições. E tem infinitas, e tem muitas que estão aí, que a igreja é muito prudente. Em Medjugorje, a igreja ainda não reconheceu, está ali vendo, está observando, mas a gente vê quantas conversões que acontecem lá. Eu já tive a oportunidade de ir lá muitas vezes. O momento lá com o Santíssimo, da adoração, a missa, uma coisa muito séria, e as subidas que se faz lá naqueles dois montes, um se reza a via sacra, no outro se reza o terço, e os padres lá atendendo as pessoas, isso é um sinal. Mas quem não quiser acreditar, não tem problema. O problema é que a questão é que você seja um homem de Deus, seja íntegro e seja santo. Nós temos aí também essa aparição de Nossa Senhora em Anguera. Quando a gente vai ouvindo aquelas mensagens, a gente fica se perguntando: meu Deus do céu, quanta coisa! Quantas coisas que foram faladas, e a gente vai observando o que está acontecendo aí nos dias de hoje. Mas repito, ninguém é obrigado a acreditar. Mas as mensagens estão ali, e é para se pensar, é para se repensar. Graças a Deus tem um bispo que está ali, o bispo ali da diocese, que acompanha também de uma certa forma o vidente, que é o Pedro Regis. Está ali.
Eu repito, ninguém é obrigado a acreditar. Mas essa mãe da igreja, meus irmãos, que está aí, suplicando pela nossa conversão, através dessas aparições, é a súplica pela nossa conversão, pela nossa mudança. Então hoje, um dia após a comemoração de Pentecostes, diante dessa comemoração de hoje que o Papa Francisco trouxe como memória agora obrigatória, comemorar Maria como mãe da igreja, peçamos a Nossa Senhora, diante dessas diversas aparições, Guadalupe, esqueci de Guadalupe também, diante dessas diversas aparições, quer sejam as que a igreja reconheceu, quer seja aquelas que a igreja ainda está observando para ver se é ou não, mas que as mensagens estão ali, que Nossa Senhora nos ajude a sermos santos, que nos ajude a sermos fiéis. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.